Você sabia que a sua atitude de obediência ao Senhor atrai bênçãos à sua vida? Eu sou Stephanie Passos, esse é o Enquanto Espero. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Dia 30 de dezembro, última segunda-feira do ano, caminhando aí para o último dia do ano. E o que será que o Senhor gostaria de falar aos nossos corações nesse período de encerramento de um ciclo para iniciar um novo ciclo? A gente sempre espera nessas transições de ano novas revelações, né? Que o Senhor fale coisas novas ao nosso coração. Mas Deus tem ministrado ao meu coração que não tem como nós vivermos coisas novas sem cumprirmos decretos, mandamentos antigos. E a obediência é um desses decretos, é um desses mandamentos. E muitas vezes nós queremos ver anjos, viver sobrenatural de Deus, sendo que o básico do básico nós falhamos. Então, por isso, nesses últimos dias, do ano, esses 2 últimos dias do ano, Deus quer falar ao nosso coração sobre obediência. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 28, vai falar do versículo 1 ao 14, vai falar sobre as bênçãos decorrentes da obediência. E a partir do versículo 15, já vai falar sobre os castigos, sobre as maldições da desobediência. Muitas vezes nós queremos ir para um próximo nível, sendo que nós não concluímos algumas etapas do nível anterior. Queremos viver coisas maiores em Deus, coisas profundas em Deus, sem viver níveis anteriores. E a obediência ao Senhor é o básico do básico, é o começo da nossa caminhada cristã. Só que muitas vezes, principalmente depois de algum tempo de conversão, a gente acha que virou super crentes, E que não temos falhas e que não estamos falhando com o Senhor, já que aqueles pecadões, aqueles pecados grandes, a gente já não comete mais. Mas eu e você podemos estar pecando diante do Senhor no que diz respeito à obediência. Deuteronômio 28:1, Deus vai falar assim com o povo de Israel: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. 2 pontos. É interessante que nesse versículo o Senhor vai dizer que quando nós obedecemos a Ele, as bênçãos vêm sobre nós e nos alcança. Isso significa que a gente não precisa correr atrás de bênçãos, Porque as bênçãos vão nos acompanhar, vão nos alcançar pelo simples fato de sermos obedientes ao Senhor. E aí o texto segue descrevendo as bênçãos que nos acompanham na obediência, Bendito serás na cidade e no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, dos teus animais, a cria das tuas vacas e ovelhas. Bendito o seu cesto, a sua amassadeira, bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho saíram contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor. Nós vemos então que essa bênção que o Senhor fala, que acompanha quando nós somos obedientes, ela não é uma bênção restrita a uma área, mas ela é uma bênção em todas as áreas da nossa vida. E que ela alcança todas as áreas da nossa vida, Vai falar que nós seremos benditos no campo ou na cidade. Isso significa que aonde eu for, tem muita gente que fala assim: eu vou ser próspero se eu for para a cidade tal. As coisas vão dar certo para mim se eu for para a cidade tal.
quando na verdade não é isso que determina a bênção sobre nós. O que determina essa bênção sobre nós é o nosso nível de obediência, a nossa obediência ao Senhor. E aí ele fala que serão benditos os frutos do ventre, os frutos da terra e os frutos dos animais. Isso significa prosperidade em tudo o que fizer. Tudo o que colocar a mão será abençoado. Lembra de Jacó, que foi preso e que a Bíblia vai falar que na prisão o Senhor prosperava tudo que ele colocava a mão? Olha que loucura, uma pessoa ser abençoada, ser próspera na prisão. Isso aconteceu com Jacó, porque ele era alguém abençoado por Deus por conta da sua obediência ao Senhor. Bendito será o seu cesto, a sua amassadeira. Isso fala, né, de alimento. Bendito será quando entrar e quando sair. Bênção nos acompanhando aonde quer que a gente vá. Não restrita apenas a uma área ali geográfica, né? Mas aonde quer que a gente vá, essa bênção nos alcançaria. E mais, né? Fala sobre os nossos inimigos. Então aqui a gente já percebe que uma vida de obediência ao Senhor não é uma vida fácil, porque ter inimigo não é coisa boa. Principalmente naquele tempo em que o inimigo se levantava para tomar posse da terra, né? Então, aqui tá falando que quando nós obedecemos ao Senhor, não é que as coisas vão dar tudo certo. Vão ter dificuldades, vão ter adversidades e adversários, mas o Senhor vai fazer com que por 7 caminhos ele fuja da nossa presença. Então a gente entende que quando nós obedecemos ao Senhor, né, que essa bênção, ela fala mesmo dessa bênção em todas as áreas. Só que essa é uma bênção, essa é uma bênção condicional, né? O que é isso? Que tem uma condição para que ela aconteça na minha vida, para que ela se realize na minha vida. A condição é obediência. Se eu obedeço ao Senhor, todas essas bênçãos nos alcançam. João, capítulo 14, versículo 15, vai falar assim, ó. Jesus falando, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Um sinal de que eu amo ao Senhor é se eu obedeço a Ele. Não tem como dizer que eu amo ao Senhor sem obedecê-lo, né? E Jesus está falando sobre isso. Se a gente ama Ele, nós guardamos os seus mandamentos, obedecemos os seus mandamentos. E lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, vai falar assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos... Desculpa, estou gravando tarde. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou não são pesados. Realmente, os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados, porque Ele não coloca algo para nós fazermos no intuito de nos prejudicar de alguma forma, de nos punir de alguma forma. Pelo contrário, por nos amar, que Ele pede a obediência nossa em algumas áreas, em algumas coisas. Mas obedecer ao Senhor vai nos custar. Os mandamentos do Senhor não são pesados, mas eles custam. Custam o quê? Custam a nossa experiência. Lucas capítulo 5, versículo 4 ao 5, vai falar sobre a pesca maravilhosa, né? Pedro, Tiago e João estavam lá no barquinho no Mar da Galileia. Pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar peixes. E aí eles chegam, né, até a beira da praia. Jesus sobe no barco, ministra a palavra e fala com eles: olha, joguem as redes novamente. E aí Pedro era um pescador experientíssimo. Ele tinha muita experiência. Porque hoje, né, a gente já tem alguns artifícios, GPS, bússola, uma série de coisas que nos direcionam no mar e que proporciona pescas um pouquinho mais seguros. Os barcos são melhores, diferentes daquela época, que eram barquinhos, né? E aí, quando Jesus fala com Pedro, lance a rede de novo,
essa atitude de obediência custa a experiência que Pedro tinha. Pedro pega a experiência que ele tinha de pescador, guarda no bolso e fala: amém, Senhor, serei obediente. Porque ele poderia, né? Tanto que ele até questiona ao Senhor, ele fala: olha, a gente já pescou a noite inteira, em nada pegamos, mas sob a sua palavra lançaremos a rede. O que Pedro está fazendo é: Jesus, Senhor, né? Ele nem conhecia Jesus, né? Como Messias Salvador. Eu tenho experiência. Eu sei que eu fiz a noite inteira e não peguei nada. Mas pela sua palavra, por aquilo que o Senhor está falando. E muitas vezes obedecer ao Senhor vai depender isso de nós. Pegar a nossa experiência, o nosso achismo, guardar no bolso e falar: Senhor, pela sua palavra eu vou obedecer. Com mais daquilo que o Senhor está falando, eu vou obedecer. Quantas vezes Deus pede para que a gente faça coisas que na nossa cabeça são mirabolantes, né? Ah, faz propósito tal. Fala: Deus, mas eu já fiz tal coisa, já agi assim e não resolveu, não adiantou. Por isso que obedecer ao Senhor às vezes vai custar mesmo a nossa experiência, a nossa inteligência. A gente vai falar: não, Senhor, amém. Eu sei que não é bem assim não, eu sei que pesquei a noite inteira e não deu nada, mas pela sua palavra. E aí ele guarda a experiência de pescador que ele tinha toda no bolso e lança a rede, e a gente sabe, né, o que acontece. Obedecer ao Senhor vai custar o meu orgulho. Segundo a Reis, capítulo 5, versículo 12, vai contar pra gente a história de Naamã, comandante do exército, um cara poderosíssimo que não poderia estar leproso, porque naquela época a lepra era sinal de vergonha, de maldição. As pessoas ficavam afastadas na cidade, elas não tinham contato com as outras pessoas. Ele não poderia estar leproso, mas ele decide ir até Elias. Eu sempre confundo Elias ou Eliseu. Vamos confirmar agora. Eliseu. Ele vai até Eliseu e busca, né, em Eliseu uma resposta, um direcionamento, né? Ir até o sacerdote naquela época era como ir até o Senhor, né? Porque era o sacerdote que tinha comunhão com Deus para poder dar os direcionamentos para o povo. E aí, no versículo 11 fala assim, versículo 10: então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu não foi até Naamã, Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo, né? Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Muitas vezes obedecer ao Senhor vai custar o nosso orgulho e o nosso achismo. Naamã tinha tudo aqui, ó, na cabeça dele arquitetado de como que Deus faria para curar. Não, porque Elias vai vir até mim, Eliseu, e vai levantar a mão em direção à lepra e eu vou ficar curado. Só que na verdade Eliseu não vai nem conversar com ele. Eliseu manda um mensageiro, e o mensageiro manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí a primeira indignação dele já quebrou todo o script. Muitas vezes nós agimos assim com Deus, né? A gente já tem todo um script de como as coisas vão acontecer, de como que vão funcionar. Tá tudo aqui, ó, muito bem estruturado, organizado na nossa cabeça. Tem que ser desse jeito. E aí, quando Deus começa a se movimentar de uma maneira diferente que a gente planejou, isso já dá uma balanceada na gente. E no caso de Naamã ainda foi pior, porque Eliseu manda ele se banhar ainda num outro rio. Ele fala: como assim? Como assim? Em Israel não tem águas melhores? Rio Jordão?
esse rio Jordão, esse rio sujo, eu não vou pro Jordão. Indignadíssimo. Só que, naquele momento, a atitude de obediência de Naamã custaria o seu orgulho. Temos aqui, né? Senhor, quero meu orgulho, eu quero descer. E Naamã precisou descer. E não desceu uma, não. Descer 7 vezes. Meu querido, minha querida, desça quantas vezes for preciso. Guarde o seu orgulhinho no bolso quantas vezes for preciso. Mas obedeça ao Senhor. Porque se Ele não faz isso, Ele não seria curado. Ele poderia sofrer grandes consequências na sua vida porque recebeu uma direção de um profeta e não obedeceu. E quantas vezes a gente recebe direções, recebe palavras e pelo orgulho a gente não obedece. Não, eu não vou lá pedir perdão não. Se ela quiser, ela que vem até mim. Eu não fiz nada com ela. Não, isso não vai ser desse jeito não. Vai ter que ser do meu jeito. Obedecer ao Senhor custa o nosso orgulho. E seja disposto a sacrificar o seu orgulho diante do Senhor. A minha obediência a Deus custa a confiança à palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12 a 16, vai falar sobre a viúva de Sarepta. Uma viúva que teve que confiar na palavra do profeta para obedecer ao Senhor. Havia uma seca sobre Israel. E Elias precisava de alimento, ele precisava desse alimento. E ele vai bater na porta de quem? De uma viúva, pedindo comida. E ela fala, meu filho, só tem aqui um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo, eu vou comer, vou dar para o meu filho e nós vamos morrer. E aí o profeta fala, ótimo, faz sim, faz o bolo sim, mas faz primeiro para mim, para que eu coma. E depois você vai fazer para você, o seu filho, e o azeite na botija, a farinha na panela nunca vai faltar. Eu não sou mãe, mas eu fico pensando naquela mulher, na sua condição de mãe, porque já era muito difícil ela cogitar a ideia de que esse é o último alimento. Eu vou comer, vou dar de comer para o meu filho e nós vamos morrer. Quem dirá que ela pegaria o último alimento dela e do filho e daria para uma outra pessoa? Ela precisou confiar na palavra do profeta. Então, muitas vezes, a nossa atitude de obediência, ela vai precisar ser embasada na minha confiança à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor direciona, né? E aí, apesar de toda situação, essa mulher faz esse alimento, o profeta come. E a Bíblia fala, né, que a farinha da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Muitas vezes, obedecer ao Senhor vai demandar confiança a Ele. Se eu não confiar no Senhor que direciona a palavra, como que eu vou obedecer? Por isso, querido, que a gente precisa desenvolver relacionamento com Deus, porque eu só confio em quem eu me relaciono. Então, se você não se relacionar com Deus, você não vai conseguir confiar no Senhor. E aquela mulher confiou na palavra do Senhor através, né, de Elias. Confiar ao Senhor vai custar em alguns momentos o meu milagre. Não sei pelo que você tem orado, mas se o Senhor te der aquilo que você tanto ora, isso te aproxima ou te afasta dele? Porque pode ser que ele faça como ele fez com Abraão, né? Depois de dar Isaac, pediu Isaac de volta. E você está disposta a entregar em obediência ao Senhor o seu Isaac? Abraão, gente, por isso que ele é o pai da fé, não tem jeito. Porque ele me impressiona na atitude dele, né? Lá em Gênesis 22, versículo 1 ao 12, vai contar sobre essa história, quando Deus pede Isaac. E é curioso que Deus fala, né? Eu sempre falo que Deus ele tem um senso de humor único. Ele tem uns negocinhos assim que é só Deus. Por isso que a gente é bem-humorado e temos que ser felizes, né? Porque o nosso Deus, ele é feliz, ele é bem-humorado.
E aí ele fala com Abraão assim, Abraão, me devolve o seu filho. O seu único filho, porque ele já desconsiderou Ismael, né? A quem você ama em sacrifício, bora. E Abraão vai obedecer ao Senhor. E a Bíblia fala que ele subiu para o monte com 2 servos, o sacrifício, que era Isaac, e a lenha. E é curioso que Abraão, ele podia ter pensado na cabeça dele um plano B, sabe? Ter levado lá uma ovelha, um cordeirinho bem bonitinho, para no caminho ficar negociando com o Senhor. Senhor, esse cordeirinho aqui é mais bonitinho. Às vezes a fumacinha dele vai chegar com aroma mais suave nas suas narinas. Você não quer trocar Isaac pelo cordeirinho? Mas pelo contrário, ele sai apenas com Isaac e com a lenha necessária. E no caminho, né, quando Isaac começa a perceber ali, ele fala, pai, cadê o cordeiro, né? O cordeiro, onde está? E Abraão fala, Deus proverá para si um cordeiro. Você está disposto a, em obediência ao Senhor, a devolver a Ele o seu milagre? Aquilo que você tanto orou, aquilo que você tanto pediu? Porque muitas vezes a gente quer, né? E quando Deus nos dá, aquilo que a gente recebeu, a bênção recebida, o milagre recebido nos desvia, nos afasta da presença, toma o nosso tempo de intimidade com o Senhor. Mas nós precisamos fazer como Ana. Quando Ana mudou o coração, aí que ela foi receber Samuel. Porque pode ser que por um momento Ana quisesse um filho para mostrar para Penina, para esfregar na cara da Penina, eu consegui, eu gerei também, eu gerei filhos, né? O Senhor me abençoou. Mas quando Ana, diante do Senhor, fala, Senhor, se o Senhor me der um filho, né, um varão, eu vou consagrar ele ao Senhor. Na idade tal, eu vou trazer ele para o templo. Aí sim, Ana estava pronta para receber o milagre, né? Porque Deus precisava de Samuel. Samuel nasce e torna-se então um dos maiores profetas que o povo de Israel já teve. Então, obedecer ao Senhor pode em alguns momentos custar o seu milagre. E aí, você está disposto a devolver ao Senhor aquilo que você tanto orou, aquilo que você tanto pediu? Ou isso é um empecilho para você? Para Jesus, a obediência dele ao Senhor custou a própria vida. E pode ser que em algum momento o Senhor custe a sua também, ou de alguém que você ama. E nós precisamos estar com o coração aberto como Jesus e falar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Nesse dia, eu quero te convidar a refletir. Será que tem alguma área na sua vida em que você ainda não está obedecendo ao Senhor? Será que tem alguma área que ainda precisa ser ajustada? Deuteronômio 28, como eu falei, fala sobre as bênçãos que nos alcançariam, mas falou sobre maldições também que vêm por conta da desobediência. Às vezes nós temos áreas na nossa vida travadas porque nós estamos desobedecendo ao Senhor, deixando de fazer coisas que Ele já mandou. E a gente quer um nível novo, a gente quer viver um ano novo, um tempo novo, sendo que a gente está desconsiderando as coisas antigas. Sendo que a gente está desconsiderando coisas que Deus já falou que a gente deveria fazer, que a gente deveria viver. Por isso, nesse dia, reflita, busque mesmo diante do Senhor qual área que você ainda precisa obedecer ao Senhor. Qual área você ainda precisa alinhar aquilo que Deus tem para a sua vida. Obediência é a palavra-chave para 2025. Se você quer viver um ano novo, um ano verdadeiramente diferente, obedeça ao Senhor e colha as bênçãos provenientes da obediência.